Olá, canal Descomplica pra gente. Hoje, dia 11 de janeiro de 2024. Uau, gente, a nossa leitura bíblica está avançando, hein? Hoje nós lemos os capítulos 34, 35 e 36 do livro de Gênesis. Estamos avançando, já passamos aí da metade do livro, partimos aí pro final já partimos para a parte final do livro, né? Daqui a alguns capítulos nós já encerramos aí o livro de Gênesis, mas agora, né, neste vídeo, vamos descomplicar essa leitura de hoje. Hoje lemos aí esses 3 capítulos, então vamos descomplicar. Mas antes, solta a vinheta, editor. Canal Descomplica pra gente. Hoje, 11 de janeiro, vamos descomplicar a leitura dos capítulos 34, 35 e 36 do livro de Gênesis. Você leu esse capítulo? Você já leu? Espero que sim. Espero que você já tenha lido, que a sua leitura bíblica esteja em dia, tá bom? Não deixe acumular capítulos. Vamos seguir certo para que possamos, no final de 2024, nós termos concluído toda a leitura bíblica. Mas antes eu quero fazer um pedido para você. Você que está me assistindo agora, ajuda a gente a alavancar este canal. Dá um like neste vídeo, se inscreve neste canal, clica no sininho de notificações e espalha esse vídeo para outras pessoas também. Compartilhe esse vídeo no grupo da sua igreja, para os seus amigos, tá bom? Isso vai fazer com que esta mensagem chegue ao maior número de pessoas possível. Gente, eu tenho uma novidade para vocês. Baixe a Bíblia no seu celular. Tem um aplicativo muito bom, gratuito, para você baixar no seu celular, para você estar estudando a Bíblia onde você estiver. Eu vou deixar aqui nos comentários, ó. Acessem os comentários aqui do vídeo. Aí eu vou deixar um link para você poder acessar essa Bíblia online e baixar esse aplicativo no seu celular. Na verdade, é um aplicativo muito legal. Aonde você estiver, você vai poder estar ali com a sua Bíblia, ok? Então, depois você veja nos comentários o link para você estar baixando esse aplicativo. Muito bem, Gênesis capítulos 34, 35 e 36. No capítulo 34, nós vemos que Diná, ela era a única filha, né, mulher de Jacó. E Diná, ela foi um pouco imprudente. Ela resolveu se misturar com as filhas dos cananeus ali, as outras meninas, as outras mulheres, resolveu passear, resolveu se misturar com elas e resolveu sair. E Diná, pela cronologia, se a cronologia dos capítulos 34, 35 e 36 estiverem correta, Diná, ela deveria ter aí na faixa dos seus 15 para 16 anos. Era a idade de Diná. Então, quando Diná estava ali com as filhas dos cananeus, as outras meninas ali, o filho do rei Eveu, chamado Siquém, ele era filho de Amor. Amor, ele era rei dos Eveus. Eveu era uma tribo cananeia, tá? Então, os cananeus tinham algumas tribos e uma delas chamava-se Eveu, os Eveus. E Siquém, ele se aproximou de Diná e manteve relações com ela, sem namorá-la, sem pedir o dote para o pai, sem haver uma festa de casamento, porque isso era o costume da época, era a orientação da época, era isso. A relação, ela só podia existir, a relação mais íntima, após o casamento. E tanto é que a orientação bíblica também, para nós hoje, é assim. Porém, Siquém, ele manteve relações com Diná. E os irmãos de Diná, quando ficaram sabendo disso, eles ficaram muito tristes com Siquém, e eles tiveram isso como se fosse uma violência sexual que Siquém fez contra Diná. E eles ficaram muito irados. A Bíblia diz que os filhos de Jacó, eles ficaram muito irados e ficaram envergonhados também, pelo que havia acontecido com a irmã deles. Porém, Siquém ficou gostando de Diná.
E Siquém, ele foi até a casa dos pais de Diná, com os irmãos de Diná, junto com o pai dele, Amor, para pedir a mão de Diná em casamento. E aí, olha que interessante, os filhos de Jacó, eles usam uma astúcia aí. Eles usam uma... Simeão e Levi, provavelmente, usam uma astúcia. Todos os que eram de Israel, homens, nós já comentamos isso em vídeo anterior, deveriam ser circuncidados. Ao 8º dia de vida, todo homem, todo menino homem deveria ser circuncidado. Quando Deus instituiu a circuncisão em Israel, então Abraão foi circuncidado, aí depois circuncidou ali os da sua casa, foi com Abraão, através de Abraão, que Deus instituiu a circuncisão. Muito bem. Agora, aquelas pessoas que eram cananeus, como eles não eram israelitas, eles não tinham o costume de se circuncidar. Isso era uma prática feita entre o povo de Israel, entre o povo hebreu, que agora passou a ser o povo de Israel, que era um sinal que Deus tinha entre ele e o seu povo, ela era uma aliança, essa circuncisão. Agora, o que acontece? Simeão e Levi, eles armam uma astúcia. Eles falam assim, olha, nós aceitamos continuar morando no meio de vocês, nós até damos a Diná para você se casar, já que você gosta dela, e até aceitamos as filhas de vocês como nossas mulheres, mas com uma condição. Vocês vão ter que se circuncidar, todos vocês, para que nós possamos morar no meio de vocês. E para que nós possamos fazer essa união entre nós aqui, entre o meu povo e o seu povo. O que Siquém fez? Siquém, movido pela paixão que ele sentia por Diná, ou dizia sentir por Diná, ele aceitou isso daí. E aí ele chamou todos os homens da cidade, e ele falou para todos, ele convenceu os homens da cidade a se circuncidar. E todos os homens da cidade cortaram, inclusive Siquém e Amon, o pai dele, Inclusive eles e todos os homens da cidade cortaram ali a pele, o prepúcio do pênis de cada um deles, do órgão sexual de cada um deles ali. Muito bem, então eles se automutilaram, digamos assim, A circuncisão não deixa de ser uma mutilação ali. Isso gera dor, pode gerar uma infecção, Você, às vezes é comum a gente se cortar o braço, corta o pé. Então ali até para cicatrizar, às vezes infecciona, tem que passar uma pomada. E naquele tempo não tinha nada disso. Nós estamos falando aí de épocas antes de Cristo. Não tinha esses anti-inflamatórios, digamos assim, que nós temos hoje. Então veja, todos os homens eles infeccionaram e começaram a ter dor no 3º dia. Mas essa era a astúcia de Simeão e Levi. Porque a intenção deles era o seguinte, era invadir ali essa tribo dos heveus e matar todos os homens ali para se vingar da irmã deles, para se vingar o que Siquém havia feito para a irmã deles. Agora os homens estavam todos machucados, todos com dor, provavelmente alguns até com febre, porque infecção da febre, adoentados ali, se recuperando da circuncisão que eles haviam feito. Eles aproveitaram essa situação de fragilidade então dos homens ali, e a Bíblia diz que Simeão e Levi pegaram a espada e mataram todos, inclusive Siquém e seu pai Amor, inclusive eles. E pegaram os animais, pegaram o ouro, pegaram as mulheres, pegaram tudo e levaram como troféu, digamos assim, dessa matança toda aí. E Jacó não gostou disso, Jacó não aprovou essa atitude dos dois. Foi uma atitude assim, um tanto quanto violenta, Jacó não aprovou isso daí, mas eles fizeram isso, e Jacó então ele fica com medo, fica envergonhado, fala, vamos embora daqui. E Deus aparece para Jacó e fala, vai embora, sai do meio dos cananeus aí e vai lá para a terra que eu vou te mostrar. Vai lá para outro lugar. E aí então Jacó, ele reúne a sua família e ele fala o seguinte, Gênesis capítulo 35, verso 2. Eu quero ler com você esse texto que é interessante. Gênesis 35, verso 2.
Bom, Deus pediu para Jacó ir para Betel. Betel é onde Jacó teve aquele sonho daquela escada que tocava o céu e a terra. Já comentamos isso no vídeo anterior, tá? Você pode procurar aqui nos vídeos que você vai ver um vídeo que eu comento sobre isso. Betel quer dizer a casa de Deus. E aquele lugar ficou chamando a casa de Deus. Então Deus pede para Jacó agora sair dali e voltar ir para Betel. Aí Jacó fala o seguinte: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Gênesis capítulo 35, verso 2. Jacó ele orienta agora a todos ali jogarem fora os deuses estranhos, que os cananeus tinham estatuetas também, deuses estranhos, e aquele povo havia pego algumas coisas dos cananeus. Agora Jacó fala assim, jogue tudo fora isso daí. O que nós vemos aqui, queridos? Nós vemos aqui o segundo mandamento da lei de Deus já existindo antes de Deus entregar as tábuas dos mandamentos para Moisés lá no Monte Sinai. Aqui Deus não havia entregue os mandamentos para Moisés ainda, né? Mas o segundo mandamento que diz assim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, nem lhe prestarás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso e assim por diante, né? O segundo mandamento, resumindo, para não fazer imagem, não ter imagem. Então veja, esse segundo mandamento ele já existia. Tanto é que Jacó, agora ele fala, ó, jogue fora os deuses estranhos no meio de vocês, jogue tudo fora. E até o primeiro mandamento que fala assim, não terás outros deuses diante de mim. Então nós vemos aqui o primeiro e o segundo mandamento já existindo, isso antes do Sinai. Tá? Antes do Sinai. Então ali no Sinai, agora vamos falar um pouco do Sinai, que nós vamos fazer a leitura lá em Êxodo, aí está em Êxodo, né? Então lá no Sinai, Deus apenas, ele relembra o povo, quando ele dá os mandamentos para o povo ali, que nós vamos estudar sobre isso, ele apenas relembra o povo dos mandamentos que já existia, mas que o povo havia se esquecido, ok? Mas isso nós vamos fazer numa próxima leitura. E Jacó, então, ele faz um altar ali em Betel para adorar, a pedido de Deus, para adorar a Deus. Capítulo 35, verso 16, Raquel, ela dá à luz a Benjamim e morre. Então aí foi a morte de Raquel, no momento que ela dá à luz ao segundo filho dela, ela morre. E dos versos 22 aos versos 26 do capítulo 35, apresenta para nós aqui os 12 filhos de Israel, que são quais? Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Então esses 6 são filhos de Jacó com Lia. E Lia, ela era uma das mulheres de Jacó. Jacó se casou com Lia e com Raquel. Então esses 6 são filhos de Lia. Aí depois teve José e Benjamim, que são os únicos 2 filhos de Raquel. 2 filhos homens ali de Raquel. Aí depois teve Dan e Naphtali, que já são filhos de Jacó com Bila. Bila era a serva de Raquel. E depois temos mais 2 filhos, Gader e Aser, que são os filhos de Zilpa. Zilpa era a serva de Lia. E no verso 27 morre Isaac. Isaac morre com 180 anos de idade. E no capítulo 16 nós lemos os descendentes de Esaú. Esaú foi o pai dos Edonitas. Agora eu quero ler o verso 31 com você, do capítulo 36. 36, verso 31. São estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Então veja, a nação de Israel nunca teve rei. O regime deles era teocrático, era teocracia. Deus era o rei deles. Quem tinha reis eram outras nações que não eram as nações de Israel. Os Edonitas, os Cananeus, os Eveus, os Jebuseus, os Filisteus, eles tinham um rei. Aí nós vamos aprender em leituras futuras que os israelitas, vendo esse povo ter rei, eles começaram a pedir rei para eles também. Mas até então, Deus era o rei deles. Queridos, se eu e você temos Deus como nosso rei, é o suficiente, é mais que o suficiente para nós. Você e eu não precisamos desejar mais nada. Se você que está me ouvindo agora, Deus é o seu rei, é o Senhor da sua vida, diga amém. E fique tranquilo, fique tranquila.
você não precisa de mais nada. Porque quem tem Deus, tem tudo. Deus abençoe você. Dá um like nesse vídeo, se inscreva nesse canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo, ok? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço, tchau, tchau.